Por desejar então ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito que fosse inteiramente indubitável. René Descartes, Discurso do Método. Bom, bem-vindos aqui a mais um episódio. Hoje, então, vamos dar continuidade à discussão, né, à minha apresentação, divulgação daquilo que eu pesquisei durante o mestrado, que foi a minha dissertação, Compêndio Musical de Descartes, Possíveis Fontes Musicais. Se você ouviu os episódios anteriores, seja via podcast, ali pela RSS ou pelo YouTube, os endereços estão tudo aí embaixo. A gente viu, a gente está discutindo o capítulo, o contexto filosófico musical do Renascimento. Por quê? Só para relembrar, porque esse é o contexto em que Descartes, no comecinho do século XVII, é ali que ele vai estudar música. Então ele naturalmente vai aprender, vai absorver aquilo que foi produzido nos últimos tempos. Aí em seguida, no anterior, a gente discutiu o que? A relação entre música e matemática, e como que essa relação, que da maneira como era feita, levava uma separação entre teoria e prática, levava a certos problemas. Então a gente tem essas duas questões: a multiplicidade de fundamentos sobre o pensamento musical, no contexto em que a música é uma área da matemática, mas a sua reflexão teórica é diferente da sua prática. Antes de discutir o nosso tema agora, vai ser o que? A gente vai discutir como que os tratados da época reagiram a esse contexto. Antes a gente deu um panorama. Agora a gente vai falar de autores, especificamente aqueles que provavelmente puderam ter influenciado Descartes a escrita do seu próprio texto sobre música, algo que a gente vai vendo no decorrer dos próximos episódios. É muito importante a gente relembrar o seguinte: música não era uma ars autônoma. Ela não havia autonomia musical como nós pensamos a música, como a gente vai pensar a música, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII. A música está sempre ligada a alguma coisa, como nós já discutimos. Falar de música é falar de ordem do universo, da organização física, e falar da música que nós produzimos. Então, a partir do momento em que você tem uma prática separada da teoria, qual que é o problema? Primeiro, a teoria ela tinha um sentido pedagógico também, quer dizer, eu vou ensinar as minhas práticas musicais para outros. E ela também tinha o objetivo de fundamentar teoricamente essas práticas, porque lembrem, a música ela tem uma função. Então, se eu estou fazendo música eclesiástica, ela tem que atender às necessidades da prática litúrgica da igreja, seja católica, seja reformada. Se eu estou fazendo música para a corte, eu tenho que atender aquelas necessidades, não somente as necessidades no sentido utilitário, no sentido mais prático, mas também se eu quero, nessa concepção que a música que nós produzimos reflete a ordem cósmica, o que é uma visão religiosa que remonta à Grécia Antiga e tudo mais, antes até do próprio cristianismo, eu ter uma prática que não se adere à teoria vigente é problemático. Eu não ter uma boa fundamentação intelectual dessa prática pode ser problemático. Sobre essa questão da Grécia, até queria comentar. Eu já comentei antes, sempre abaixo aí no post, tanto no post do episódio no blog quanto aí no YouTube, eu coloco endereço para minha coluna, para textos que eu escrevo, coluna não, né, mas textos que eu escrevo para o site Música e Sociedade. Ali eu tenho escrito textos sobre estética musical. Então eu já escrevi um texto sobre Platão, Aristóteles, o Papiro de Ribé. Ali, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história de certas ideias, vale a pena dar uma lida lá. Mas voltando, não podemos esquecer que além de ser complicado, porque a música ela tem uma questão
ela é parte da liturgia, e a liturgia não é só... Vamos pensar como... Vamos colocar no pensamento da época. A liturgia é uma forma de ligar o indivíduo a Deus. Então, se eu não faço uma música que reflete a criação divina, como ela vai propiciar aquele momento litúrgico de ligação a Deus? Percebam um problema? E mais, lembrem-se, como a gente já comentou, que havia o contexto de reforma protestante contra a reforma católica. Por um certo tempo, houve muita liberdade na prática musical da música eclesiástica, o que nem sempre atraiu o público necessariamente. Então, a música é uma questão importantíssima da reforma e da contra-reforma, tanto por um aspecto, digamos, teológico e metafísico da música, como um aspecto prático também. Então, você alicerçar a sua prática a um embasamento teórico válido dentro daquele contexto é essencial. E, obviamente, estamos falando do Renascimento para o começo do XVII. Então, qual que é a prática? É o humanismo, é o retorno, aquilo que já comentamos, é o retorno à leitura dos antigos e ao embasamento de sua proposição teórica naquilo que os antigos estabeleceram. É como se a antiguidade funcionasse como uma espécie de esteio, de chão, de fundamento pela qual construo uma casa. Quando eu faço uma casa, tem uma fundação. Se essa fundação não for sólida, a construção decai. Da mesma forma, a construção intelectual de um tratado musical. Se eu não fundamentá-lo bem teoricamente, digamos que a teoria, mesmo que eu goste do som, goste do efeito prático, a minha teoria não está bem embasada. Tudo bem? Tá certo. Vamos então começar a falar de alguns autores. Eu vou seguir a ordem cronológica dos textos e discutir um pouquinho sobre cada autor. Alguns detalhes, como eu estou buscando dar uma apresentação geral, uma visão mais simples, para quem quiser mais detalhes, bibliografia, aí tem a dissertação, que ali você vai ver não só o que eu escrevi, mas principalmente as minhas referências para ir atrás e fazer o que você tiver a fim de fazer com isso. Bom, e uma coisa, quando a gente alinha cronologicamente os textos, dá a impressão de uma noção de progresso, de uma teoria que vai se construindo, não. Por que eu escolhi abordar cronologicamente? Porque eu acho porque quando a gente vê cronologicamente, o debate teórico fica mais evidente. A gente vê, alguém debateu isso, em seguida alguém pegou essa proposição e debateu. Não significa que uma seja melhor para a outra, que estamos evoluindo, caminhando ao absoluto, nada disso. É muito mais uma forma de acompanhar como o debate vai se estabelecendo. Tudo bem? Bom, vamos começar então por Jean de Mours, né, ou Johannes de Muris e outros nomes. Ele era um músico, matemático, portanto, né, filósofo, que ele foi o teórico do Ars Nova, que é um movimento musical anterior ao Renascimento. Bom, vamos fazer uma pausa. Por que aí você pode pensar, você está falando de Renascimento, você vai pegar um cara do Ars Nova, que é século XIV, para quê? O que acontece é o seguinte: primeiro que nada vem do nada. Então, quando eu pego um autor anterior, ajuda a entender como que o processo foi criado. Também eu não queria dar uma impressão, mesmo sendo um capítulo introdutório de contextualização, que de repente aparecem os renascentistas que quebraram totalmente a forma de pensar da Idade Média, que eu queria deixar mais claro esse percurso. Então a apresentação do Jean de Mours é importante para isso. Segundo, as proposições musicais circulam por muito tempo. Há indícios, por exemplo, que alguns astrônomos estudaram música por Jean de Mours posteriormente, Kepler, entre outros. Então, um tratado, quando era muito divulgado, não era de uma vez que ele era esquecido. Apareceu um novo tratado, vamos deixar tudo antigo. Não é assim. A circulação de livros, ela tem todo um processo, ela é lenta. O próprio volume material, o livro em si, não era tão barato. Então a circulação, a divulgação de ideias ocorria trocas interessantíssimas durante a Europa nesse contexto, mas não é uma coisa que ocorre de uma vez. Você escreveu um livro, todo mundo leu, não é assim. Quando a gente vê em retrospecto hoje,
dá até para ver, tal livro foi escrito, influenciou, mas quando a gente vai se aprofundando, vai mergulhando no contexto, a gente vê que esse processo foi mais complexo. Não foi assim de uma vez, as coisas foram ocorrendo no seu devido tempo. Tá? Então por isso que eu pego esse autor. E isso é muito interessante, porque às vezes uma ideia, antes de uma ideia, por exemplo, produzida na Itália, chega na França, às vezes tem um intermediário. Muitas vezes, para resumir o processo histórico, a gente deixa os intermediários de fora, mas quando você mergulha, eles trazem dados extremamente interessantes. E há elementos para pesquisar isso, há autores, por exemplo, um dos autores que, uma bibliografia que eu sei bastante, o Philippe de Vendrix, ele fez um estudo muito interessante, fez alguns estudos muito interessantes sobre como as teorias, como os tratados musicais circulavam na França, por exemplo. Então existem estudos assim muito, muito interessantes que ajudam a gente a entender melhor esse processo e tornar um pouco mais complexo. Em que sentido? Tornar um pouco mais humano, né? Alguém publicou, alguém leu, alguém divulgou essas ideias. A partir do momento que um cara divulga, aí que as pessoas vão atrás do autor original e por aí vai. Bom, voltando ao Jean de Murs. O Ars Nova é um movimento do final da Idade Média. E por que Ars Nova? Porque eles vão propor novas práticas musicais. Podem ouvir Guilherme de Machaut, por exemplo, que é um dos grandes representantes do Ars Nova. E por que chamava Ars Nova? Porque seus teóricos diziam se contrapor ao Ars Antiqua, ou seja, a técnica antiga. Eles estavam propondo novos usos da polifonia, o uso da terça, o uso do intervalo harmônico de terça, né? O uso da isorritmia, quer dizer, diversas melodias simultâneas, mas com uma estrutura rítmica igual, enquanto que a estrutura melódica era divergente. Então eles propõem uma série de técnicas novas, então atualmente se nós estamos propondo novo é porque o anterior é o antigo. A humanidade sempre fez isso, você faz um manifesto, o resto é velho, é parte do processo. E o Ars Nova, por ser uma prática nova, como que o Jean de Murs é um dos seus teóricos, existem vários, Philippe de Vitry é um dos grandes, seria, digamos, o grande nome assim, do Ars Nova, tanto um grande compositor quanto teórico, mas o Jean de Murs teve uma importância grande na divulgação das ideias, no estabelecimento teórico do Ars Nova. Bom, qual que é a grande questão do Jean de Murs? Conciliar teoria e prática. Pegar a teoria antiga e a prática do Ars Nova e conciliar as duas. Articular uma ligação entre elas, ou seja, trazer um fundamento sólido, racional, dentro do conceito de racionalidade de sua própria época, dentro do humanismo, dentro de já uma certa tendência humanista, não humanismo no sentido renascentista, mas embasar nas teorias antigas, que é algo que também os medievais faziam. A grande questão do Renascimento, isso é importante ter sempre em mente, é que textos da antiguidade foram também divulgados para leigos, não só para clérigos. Tá? Bom, então ele vai buscar conciliar teoria e prática sem negar a matemática. E vai buscar usar também a própria ligação entre música e matemática para embasar as novas práticas. Esse é o negócio dele. Ele tem algumas obras. Na obra Notitia Artis Musicae, o conhecimento da arte e da música, que foi publicada em 1321, o Murs vai pensar a notação musical. Ele vai estabelecer, ele é extremamente importante, por isso que essa obra foi tão divulgada, porque ele estabeleceu uma série de elementos da nossa escrita da partitura. Aqui fazendo parênteses, olha que interessante. Obviamente, ao estabelecer certos elementos da partitura, não que ele inventou do nada, é todo um processo histórico, ele vai pegar as práticas novas e criar formas melhores de escrevê-la. Claro que vai ter aí uma visão teórica, você escreve, você dá mais ênfase àquilo que é mais essencial à sua prática musical, então tem uma série de questões assim. Mas o que é interessante? Olha a frase, essas traduções são minhas, tem uma tradução, o texto originalmente foi escrito em latim, tem uma tradução francesa que eu utilizei. Aristóteles, o príncipe dos filósofos, afirma logo no prólogo de sua Metafísica que a marca distinta do sábio
é sua capacidade de ensinar. E logo em seguida ele vai comparar o sábio que ele ensina, qual que é a diferença do sábio e do prático. O prático ele tem experiência. O sábio, ele, por dominar a experiência e a teoria, ele consegue ensinar. Então percebam que ele vai trazer Aristóteles, porque na época Aristóteles era o filósofo, o príncipe dos filósofos, como ele chamou, né? Usando que para ser sábio, para ensinar, eu tenho que unir teoria e prática. Olha que interessante. Então é um discurso voltado tanto a teóricos quanto a práticos. Em que sentido? Ele está dizendo que é necessária uma união das duas coisas. Aos práticos, que naturalmente, por até se sentirem meio, já que os teóricos nos deixam de lado, né? E também para os teóricos, então ele já começa usando Aristóteles a necessidade de unir teoria e prática. Ou seja, ele faz uma leitura de Aristóteles para possibilitar essa leitura. E por isso que eu falando, não é uma citação de autoridade somente, porque ele vai usar muito do raciocínio de Aristóteles para reler os antigos. E logo depois, ele vai falar dos afetos que a música causa no ouvinte. Ou seja, que as notas, como as vibrações sonoras modificam afetos no ouvinte. E como tais vibrações sonoras são quantificáveis, podem ser analisadas por via racional. Isso, ou seja, eu vou usar a razão para investigar a música. Tudo bem? Claro que mais uma outra pausa. Muitas vezes as pessoas estranham quando leem tratados antigos de música o foco que se dá na racionalidade. Por quê? Você está num contexto em que prática e teoria são divergentes. São linhas relativamente separadas. Ao tentar aproximar, você tem que defender os da razão. O discurso da razão, a razão, dentro desse contexto, é o método de conhecimento por excelência. Então ele está aproximando a música da razão. Ele está trazendo uma seriedade à música. A gente tem que entender dentro daquele contexto. Significa que ele está negando a sensação? De maneira alguma, porque toda a prática musical parte da sensação. Eu argumento sobre aquilo que não é muito utilizado. Sobre aquilo que é bem estabelecido, eu não falo muito. Essa é uma tendência de qualquer discurso. A gente tem que sempre fazer essa leitura de entrelinhas. Daí ele vai usar a razão antes da audição como método de investigação sobre música, que é diferente de apreciação. Bom, e para isso ele vai elogiar Pitágoras, né, como que o grande... ele vai fazer um elogio a Pitágoras como aquele que começou a racionalizar a música a partir da experiência nas marteladas de bigornas, no uso de instrumentos de cordas, né, e vai elogiá-lo dizendo que da memória acumulada dessas experiências ele tira um axioma e sozinho ergueu um princípio fundamental da arte e da ciência. Tá, vamos lá. Por que trazer Pitágoras? Porque a base da estética musical ocidental se dá com Pitágoras. Existe uma base mitológica anterior, com Orfeu, na própria Ilíada, na Odisseia, quando se descreve, quando todo mundo que viu os filmes já viu essa cena, né? A busca por resistir à tentação do canto da sereia, essa ideia da música, da relação entre música, um efeito mágico da música sobre o ser humano, é algo já mitológico. Mas quem vai racionalizar essa questão, primeiramente, é Pitágoras. Então, quando ele fala a necessidade de unir a audição, a analisar a música de maneira racional, ele está trazendo ele está trazendo a base pitagórica, porque ele está querendo dizer indiretamente: eu estou seguindo a tradição ocidental do Ocidente. A própria obra de Boécio é uma obra de cunho pitagórica. Então ele está buscando estabelecer que essa leitura por parte de Aristóteles, que tinha essa relação entre teoria e prática na obra de Aristóteles, é muito importante. E trazendo Pitágoras, ele está buscando um esteio na tradição para discutir a notação musical. Olha que interessante. E quando ele fala que é da arte e da ciência, o que ele quer dizer? No termo latino, que é um princípio fundamental da ars e da scientia. Da arte, aqui a gente vê uma concepção de arte enquanto prática e ciência enquanto conhecimento. Ou seja, o mesmo fundamento racional
pode ser utilizado para pensar a arte e a ciência. Quem fez isso primeiramente foi Pitágoras, ou seja, eu estou seguindo a tradição. Indiretamente é isso que ele está dizendo, estou seguindo a tradição boeciana. Ou seja, a nossa própria prática de hoje, de certa forma, segue também a tradição. Olha que interessante. Em outro texto dele, que é chamado Música Especulativa segundo Boethius, nossa, minha pronúncia é péssima, latim, desculpa, né? Que significa Música Especulativa segundo Boethius, publicado em 1323. O que ele está falando? Antes ele estava falando de um aspecto prático, a notação musical. Ele vai pegar os livros do Boécio e reler Boécio, resumir, apresentado o pensamento matemático de Boécio, porque aquilo que eu comentei são os conceitos principais, mas há todo no trabalho do Boécio, há todo um processo matemático de dedução das consonâncias e tal. Ou seja, ele vai reler Boécio na questão do temperamento, das deduções da consonância, mais de uma maneira a dar base para defender o Ars Nova, dependendo do seu próprio movimento musical. E olha que interessante isso. Ou seja, eu estou indo a Boécio, apresentando uma releitura de Boécio para defender a prática. Como que ele vai fazer isso? Basicamente é o seguinte, ele vai dizer que o uníssono, que é o intervalo, duas notas iguais, quinta, que é Dó e Sol, uma quinta, oitava, Dó e Dó, enquanto consonâncias perfeitas, mas as terças menores, terças maiores, sextas maiores vão ser classificadas como consonâncias imperfeitas. Essa nomenclatura ainda é muitas vezes utilizada, ou seja, lembra que eu comentei no episódio anterior do problema das terças, das proporções complexas? As proporções complexas levavam a classificá-los como dissonâncias, sons que dissoam, não se unem, são feios. Então, quando ele faz essa releitura de Boécio, buscando ali esse princípio para extrair essa nova significação, o que ele está dizendo? A nossa prática musical do Ars Nova está na tradição. Ou seja, ele precisa fazer esse trabalho de música especulativa para trazer a tradição nos nossos dias. Então, veja, eu circulei. Isso também ele aborda na obra Ars Contrapunct, né, a arte do contraponto, que é um texto muito curto, falando sobre a questão das consonâncias e tal. Mas o que a gente viu? Então, já tinha um teórico no lado Ars Nova articulando Boécio e toda a tradição. Aristóteles aí vai ser importante, porque tem aquela clara imagem, né? Platão, o quadro do Rafael Sanzio, né? Platão apontando para cima e Aristóteles com a mão esticada, né? Mais ou menos assim, para o chão. Ou seja, Aristóteles um cara pé no chão que valida a empiria. Se você vê o quadro do Rafael, Platão está inclusive com a ponta do pé apontando para cima, enquanto Aristóteles está com o pé completamente encaixado no chão. Os pés dos filósofos no quadro também são interessantes, vale a pena dar uma olhada, dar uma analisada melhor nesse quadro da Escola de Atenas, porque cada parte do gesto fala muito sobre a visão de Rafael sobre os filósofos e tal. Mas percebam, já tem essa tendência. Antes do Renascimento já tem essa tendência de releituras. E algo muito interessante no Jean de Mours, que é o seguinte: o mesmo fundamento matemático para pensar as consonâncias, os sons que eu posso utilizar conjuntamente na composição musical, ele vai usar o mesmo fundamento matemático para pensar o quê? O ritmo. Isso também tem um caráter, digamos, inovador. A questão rítmica era parte do processo de reflexão do Ars Nova. Bom, vamos para frente? Mais um teórico. Agora a gente vai falar de um poeta, que é um poeta humanista e escritor, né? Ponty de Thiard, francês, que viveu entre 1521 a 1605. Só uma pausa, se vocês procurarem o nome dele, é engraçado que aparecem umas figuras assim, um Chateau Ponty de Thiard, né, nos lugares de visitação. Mas qual que é a importância desse autor? Ele estudou um tempo na Itália e trouxe para a França as ideias do humanismo italiano.
Gente, isso é extremamente interessante. Ele é um cara então que foi para a Itália e volta para a França em conjunto com outros poetas, né? Que era o chamado Círculo Literário da Pleiade, que foi um movimento literário ali, espalhando ideias do Renascimento italiano, tudo, e com uma temática interessante. Ele assimila o platonismo à sua poesia. Nesse contexto, poesia e música são separadas, como a gente já comentou, são muito unidos, como a gente já comentou. Então ele foi o cara que divulgou o platonismo na França. Como? Escrevendo em francês. Parte da temática do Renascimento é o estabelecimento das línguas vernáculas, quer dizer, da escrita em línguas nacionais. E o Thiard tem sua importância na França. Só que ele vai escrever um Dialogue de la fureur poétique, de primeiro solo, ou diálogo do furor poético, né, o Solitaire Premier, e vai ter o texto sobre música, o Solitaire Second, o Prose de la musique, segundo solo, o prose da música. Desculpem me pronunciar isso tal. Que esse sobre música, o segundo diálogo, ele foi publicado em 1555. Que ele vai disseminar a sua própria leitura dos humanistas italianos. Isso é fantástico. O Thiard, ele é muito citado pelo Vendrix, pelo o Pirot também, que eu comentei lá na introdução. Ele também faz uma série de análises de relações entre o pensamento que o Descartes expressa sobre música e os escritos do Thiard. E ele vai... como que ele vai fazer para divulgar? Dentro do seu texto escrito em francês, não em latim, ele vai ligar do Gafurius, que é um teórico italiano importante sobre música, o Glariano, e o Ficino. A leitura, olha a ponte que a gente faz. Ele vai assimilar o neoplatonismo através da leitura do Ficino, principalmente, disseminá-la na França, escrevendo tanto poesias um tanto platônicas, com matemática, com elementos do neoplatonismo presentes na sua poesia, como na defesa da música, dentro dessa visão. E é muito curioso. Eu li um escritor bem francês, um texto buscado, né? O francês tem uma escrita curiosa. Ele começa falando, o ponto de partida da sua obra é o seguinte: é o anseio que todos têm de viver mais tempo e evitar doenças do corpo e da alma. Lembra que falamos da relação entre música e medicina? Talvez muita gente ouviu e falou, pô, o cara está discutindo sobre música e falando, veja bem, parte da ideia de disseminar o neoplatonismo musical, digamos assim, na França, se dá através da relação entre música. Um dos motivos, uma das motivações é a relação entre música e medicina. Olha que curioso. E argumentando que de onde vem essas doenças? A falta de equilíbrio entre os hormônios culturais. Aquilo que a gente já comentou no episódio Contexto Filosófico Musical. E ele vai dizer o seguinte, que as artes liberais, como geometria, aritmética, astronomia, elas refletem a ideia de temperança, o equilíbrio, o equilíbrio entre a arte, o equilíbrio entre as coisas, a justa medida entre as coisas. Porém, ele vai dizer que a música é a imagem da temperança. Olha só. A temperança é expressa nas artes liberais, porém a música é a própria imagem da temperança. E olha, essa ideia é muito interessante. Se a gente vê o quadro famoso do Peter Bruegel, A Temperança, de 1560, a gente vai ver essa ideia também, o texto do Thiard é anterior, mas a gente vai ver essa ideia expressa ali também. Tá? E o que acontece? Por quê? Porque ao experienciar os afetos que a música nos move, esta vivência dos afetos equilibraria os nossos humores. Daí a música faz bem, daí a música tem que ser incentivada, devido aos afetos que atuam sobre a saúde física e mental do indivíduo. E também, para ele, inclusive que há um trecho em que ele fala que
ele pede para evitar certas práticas musicais porque ele acha que a brutalidade de um modo específico não faria bem aos franceses. Então é uma ideia de formação. E por mais que esse argumento seja muito estranho, esse grupo influenciou mecenas a investirem em movimentos. Então a própria prática musical da França naquele contexto tem uma influência do tiers também. Porque esses grupos, ao dizer que a música é importante, eu estou dizendo que ela deve ser incentivada, né? Deve ser incentivada, quer dizer, deve ser acompanhada, buscada, deve ser patrocinada, patronada, né? A ideia do mecenas e tudo mais. E ele vai escrever na sua obra os processos de dedução das consonâncias também, porque é uma obra de cunho bem especulativa. Ele não chega a falar da prática, ele fala das notas musicais gregas, dos modos, de como que eu deduzo matematicamente as consonâncias, mas veja, ele traz para a França essa ideia que já estava em voga, essa ideia de música-afetos, ela é muito antiga, mas ele traz esse aspecto médico de que a música pode fazer bem, de que a prática pode ajudar as pessoas a viver bem e melhor, né? Mas sempre através das suas mas através da sua organização racional, isso que é importante, da maneira como ele coloca. E qual que é importante para a obra do Thiard? Eu já comentei com vocês que Zarlino é o autor que Descartes cita. Mas qual um dos autores responsáveis por criar esse ambiente neoplatônico, trazer esse ambiente do Renascimento italiano para a França, que possibilitou a tradução de Zarlino para o francês, foi Thiard. Descartes só pôde ler uma tradução francesa, provavelmente, do Zarlino, porque Thiard preparou esse contexto renascentista, esse contexto humanista na França. Ele e outros poetas, mas qual que é importante especificamente para a música do Thiard? É o seu diálogo sobre música, que circulou bastante na época entre os franceses, e ao divulgar, citar diretamente teóricos italianos, trouxe esse interesse por que os italianos estavam fazendo. Olha que interessante. Agora a gente vai falar do Joseph Zarlino, né? Como a gente já comentou, que foi discípulo do Adrian Willard, um músico que tem uma função muito importante na construção da polifonia imitativa, né? Que ele vai tratar teoricamente. O Joseph Zarlino vai publicar no ano de 1558 Istituzione Armoniche, Instituição Harmônica. Nossa, no italiano também é péssimo. E olha só, ele começa o texto elogiando Willard, quer dizer, é óbvio, se ele vai articular racionalmente as práticas do Willard, ele tem que deixar claro ao seu leitor e elogiá-lo. Mas olha a argumentação que interessante. Como que ele vai elogiar o Willard? Comparando a Pitágoras. Né? Comparando a Pitágoras, assim, quer dizer, está trazendo a autoridade do Willard ali e trazendo a autoridade do teórico Pitágoras. Ao trazer uma comparação entre os dois, ele já começa a preparar um discurso de articular teoria e prática nessa própria homenagem. Olha que interessante. E isso é uma coisa que o Zarlino vai fazer. Ele vai fazer uma releitura de todos os antigos, daquilo que ele conheceu de teoria musical antiga, dos teóricos antigos, inclusive Platão, Aristóteles, Pitágoras, Boécio. Ele vai trazer uma releitura até sua época. Ele vai discutir cada conceito, os diferentes conceitos no grego, como passaram para o latim. Ele faz uma discussão muito profunda. Por quê? Ele quer articular a sua prática musical ao conhecimento antigo. Então ele faz uma releitura intelectual que é muito interessante. Não dá, no texto talvez eu fale um pouco mais, não dá para falar tudo aqui sobre Zarlino, senão vai ficar uma coisa gigantesca, né? Mas ele vai trazer, isso que é importante entender, ele vai buscar reler toda a antiguidade para estabelecer a prática musical que ele aprendeu com Zarlino, tudo bem?
qual que é o meio disso? Primeiro, ele vai reler Boécio. Ele vai também apresentar a diferença entre música mundana, música humana e música instrumental, né, do Boécio. Só que ele reconstruindo a partir das suas leituras. E olha que interessante, ele começa articulando a relação entre as 3 músicas para depois estabelecer a prática musical. No primeiro livro, a temática é essa. Isso é importante, porque o teórico está fundamentado na música mundana. Então é óbvio que ele precisa trazer uma relação entre essas músicas. Na época também, os livros não circulavam como hoje. Então quando você reapresenta a tese de alguém antes de discutir a sua, se ela às vezes é essencial apresentar o conhecimento de um outro, que você vai citar muito, para ter certeza que aquele seu leitor vai ter acesso àquele autor. Se ele simplesmente, Boécio falou, nós vamos trabalhar com a divisão de Boécio, e o leitor não a conhecesse, eu diria dificultar. O acesso a livros era diferente da época. Ao mesmo tempo, essa necessidade o permitia, já na sua releitura de Boécio, já preparar o caminho para isso. Agora, quem que é o cara, por mais que ele vai reler toda essa edição para fundamentar a prática do Willard, quem que é o autor que vai oferecer o material teórico para fazer essa união? Aristóteles. Sempre, gente, é sempre Aristóteles. Só depois da modernidade que você deixou Aristóteles por um tempo em paz, mas é sempre Aristóteles. Por quê? Ele vai usar conceitos aristotélicos, ele vai pegar ideias da física aristotélica e alguns elementos sobre metafísica para unir teoria e prática. Um dos conceitos essenciais que ele vai pegar é a chamada forma e matéria. Quando eu olho um livro, por exemplo, né, quando eu olho um livro, por exemplo, ele tem um formato. Esse formato eu tenho o livro. Eu tenho a forma, a estrutura dele, a forma geométrica, né, um retângulo e tal. E eu tenho a matéria, o material que é usado para construir o livro. Para Aristóteles, sempre tem essa relação entre forma e matéria. O forma vem do eidos, que poderia ser traduzido como ideia também, né? Então há sempre essa relação entre ambos. Forma e matéria são aspectos da mesma coisa. Existe o aspecto formal e existe o aspecto material. Diferente de Platão, que o aspecto formal, o ideal, estaria no mundo das ideias. Para Aristóteles, ambas as coisas estão em conjuntos. Mas olha o que ele vai dizer. O objeto, usando o termo italiano soggetto, o objeto soggetto da música é o número sonoro e não o corpo sonoro. Pois bem, se todos os corpos sonoros são adequados para a produção de sons, não são, porém, todos adequados à produção de consonâncias. Senão aqueles que são mutuamente proporcionais e contidos numa forma determinada, isto é, sobre a razão do número harmônico. Vamos com calma. Quando ele vai usar a palavra soggetto, que é um termo extremamente importante em música, em homenagem a Zarlino, a gente usa na teoria musical ainda o termo sujeito do contraponto. A base da ideia de sujeito do contraponto está lá em Zarlino. Quando você escuta uma fuga de Bach, parece assim, e ela serve de base para a construção de toda a fuga. Há uma ideia inspirada naquilo que Zarlino chamou de soggetto. Só que o Zarlino ele vai usar o termo soggetto em vários locais com algumas significações ligeiramente diferentes. Porque ele está dizendo que o objeto da música é o número sonoro e não o corpo. O corpo sonoro é aquilo que produz o som. A voz, o violão, o cravo, o alaúde, por aí vai, a cítara. E o número sonoro é o aspecto racional, ou seja, as proporções. Aquele som, há um aspecto formal que eu identifico com a razão, que é a proporção numérica que gera aquele som, tudo bem? E por quê? Porque sobre os números harmônicos, sobre o número sonoro, que se estabelece em proporções, eu posso pensar racionalmente sobre a música. Mas veja, é um construto teórico, e o corpo sonoro é a matéria, o número sonoro é a razão. Qual que eu posso refletir sobre? O número sonoro. Tudo bem? Mas é um construto de cunho aristotélico.
Veja, essa relação já existia antes? Já. Mas para que Zarlino inventa um novo termo? Para que ele inventa um novo conceito? Ele quer aliar a necessidade de teoria prática por todos os lados. A construção teórica dele é interessantíssima. É até curioso, porque na época a física aristotélica já estava um tanto quanto desgastada, mas ele quer unir ele quer utilizar esses conceitos para efetivamente dizer que uma coisa tem que ser relacionada ao outro. Willard era um clérigo. O próprio Zarlino também era um clérigo. Um problema de contra-reforma, dizer que a sua música tem um fundamento racional ainda em Aristóteles, essencial. E mais ainda, ele está chamando os próprios músicos para essa parte. Por quê? Porque muitos músicos os compositores naturalmente atuavam na produção de música eclesiástica. E naquela tensão entre reforma e contra-reforma, entender que eu preciso fundamentar aquela minha prática numa base histórica, toda aquela tensão, é importante, porque a música ficou muito livre por um certo tempo, daí veio propriedades novas, uma série de práticas de contraponto e tudo. No momento em que a coisa está mais complexa, eu preciso mostrar muita racionalidade que o que eu estou fazendo tem base. A gente tem que entender isso. E quando ele forma esse construto aristotélico, ele dá margem a usar esse construto aristotélico em outros contextos, a trazer a teoria aristotélica para pensar a música em outros contextos. Vamos continuar. Ele vai usar a forma e matéria também para dizer o seguinte, que a música é uma intermediária entre a filosofia natural e a matemática. Essa ideia de música como ciência intermediária já existia. Porém, ele vai dizer o seguinte: mas razoavelmente dizemos que a música é a ciência matemática e natural, concebendo a forma da mais bela matéria. Ou seja, a filosofia natural, que é o movimento dos sons, é a matéria. E a matemática é a forma com a qual eu trabalho com a música. Então a música ela utiliza para manipular a forma, filosofia, né? Aquilo que é estudado pela filosofia natural se utiliza da matemática. Outra aproximação entre teoria e prática. Tudo bem? O aspecto formal, e o Zarlino ele vai criar uma teoria que é o cenário, que é cenário com S, não é o cenário com C. Existe o termo em português que significa 6 dígitos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso que é o cenário. E a partir dessa sequência numérica, ele vai estabelecer todas as proporções matemáticas possíveis entre os intervalos, para simplificar também, para mostrar, para defender que a terça teria uma proporção mais simples do que a tradição colocou. Tá? Tudo bem? Claro que é uma certa releitura aí de Ptolomeu, que foi o filósofo, tá? Também Ptolomeu escreveu sobre música, também tinha uma linhagem pitagórica e faz uma releitura. E olha o que ele faz com o cenário. As consonâncias, ele vai utilizar esses 6 dígitos para pensá-las. O uníssono é a relação de 1 para 1. Dó e Dó tem uma relação de 1 para 1. Dó e Dó com o mesmo som. A oitava, 1 para 2. O Dó para o Dó mais agudo tem uma relação de 1 para 2. A quinta, de 2 para 3, Dó para Sol. A quarta, Dó para Fá, de 3 para 4. A terça maior, Dó para Mi, 4 para 5. E a terça menor, Dó para Mi bemol, 5 para 6. A sexta menor, Dó para Lá, Lá bemol, 5 para 8. E a sexta maior, Dó para Lá natural, 3 para 5. Ou seja, ele vai reler Ptolomeu para colocar tudo em proporções mais simples. Essas proporções, lembra que eu falei de uma proporção bem complexa, 54 por 81? Quando ele traz para números menores, essa proporção não é tão estranha. Então, matematicamente, não é tão problemático assim utilizar a terça. E dessa forma ele vai gerar uma gravura discutindo da maneira como todos os intervalos têm origem no uníssono, são aspectos do uníssono. E essa temática meio heraclitiana em uns pontos é essencial para entender para entender o Zarlino. E olha que interessante, olha como ele está relacionando, lembra, prática à teoria, a música especulativa. Ele vai dizer que o cenário não é somente uma realidade prática musical, como
por exemplo, que Ptolomeu colocou. Não, o cenário, o 6, ele está presente na natureza. Eu vou ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia como ele coloca como cenário na natureza. Ou seja, Deus criou o cenário, Deus criou tudo na base do número 6. Né? Olha só que ele vai colocar. Na verdade, eu vou citar aqui, não diretamente, eu vou citar o Jairo Moreno, porque ele resume uma questão. Então, aqui, dos 12 signos do zodíaco, ele vai, né, transcrever, ele vai resumir, porque tem um capítulo inteiro de Zarlino só discutindo como que o 6 está presente no universo. Então ele vai fazer um resumão aqui que eu vou ler para vocês. Dos 12 signos do zodíaco, 6 são vistos no hemisfério em determinado tempo, 6 planetas sustentam-se nesse zodíaco, 6 círculos no céu, 6 qualidades substanciais dos elementos, 6 das uffitti naturali, sem as quais nada pode ser, ou seja, tamanho, cor, figura, intervalo, estado, movimento, 6 espécies de movimento, 6 as diferentes posições, 6 linhas da pirâmide triangular, 6 faces do cubo, 6 triângulos equiláteros contidos no círculo, o que demonstra sua perfeição, 6 vezes que uma circunferência precisa ser percorrida para ser medida, cujo nome sexto é dado ao instrumento de medida, 6 graus do homem, essência, vida, movimento, sentido, memória, intelectual, 6 estágios do mundo, 6 transcendentais, entidade, si mesmo, verdade, bom, algo e coisa, 6 os modelos de proposições lógicas, verdadeiro, falso, possível, impossível, necessários e contingentes. Não apenas isso, os poetas dizem seus mais perfeitos versos em 6 versos, e como Platão relata, Orfeu declara que os hinos não devem celebrar ninguém além da 6ª geração, desde que ele pense que não seria possível cantar sobre nenhuma outra voz daquela criação. 6 são as espécies de voz, 6 são as chamadas consonâncias, 6 espécies de harmonia como modo grego. Bom, peguei esse resumão aqui do Jairo Moreno. Então vejamos o seguinte, ele está dizendo que, olha que interessante a maneira de argumentar. O 6, o cenário, está presente na natureza, está presente em toda a criação. E se eu posso pensar todas as consonâncias que nós utilizamos na composição musical a partir de proporções do cenário, então não há problema nenhum utilizá-los na prática. Olha como ele une os elementos, olha que construção intelectual extremamente interessante. E o que ele vai falar, pegando aquela temática das 3 músicas de Boécio? A música instrumental é a base formal do músico sonoro, também as estruturas da música mundana e humana. Ou seja, o número sonoro, o qual é estabelecido no cenário, ele também é o número que articula a realidade como um todo. Olha como ele relaciona todos os aspectos do real, digamos assim. E tudo isso é graças também, é só por isso que ele insiste na ideia de forma e matéria, porque forma matéria. Outro uso, ele vai usar também o pensamento de Aristóteles para falar o seguinte: a música especulativa, ela vai especular sobre o número sonoro. E vejam, especular sobre a música, o número sonoro, especular sobre a forma, é especular sobre a natureza do som. E especular sobre a prática musical é especular sobre as causas do movimento do som. Vamos separar. Natureza, para Aristóteles, de uma maneira até um pouco grotesca, é estudar o que a coisa é. O que é o número sonoro? Isso é o campo da música especulativa. E a música prática não vai pensar o que é o número sonoro. Ele vai pensar o que ele vai pensar a prática. Ele vai pensar as causas da composição musical. Eu pensar a natureza de uma coisa é diferente de pensar o movimento daquela coisa.
Eu pensar a natureza da água é diferente de estudar os movimentos que o fluido realiza. Ao tratar essa diferença entre estudar a causa e estudar a natureza, eu uno também em termos de forma e matéria. Eu estou usando essa diferença entre causa e natureza, são conceitos aristotélicos. Então ele está dizendo, gente, pensar a música, eu preciso pensar. Pensar o número sonoro é pensar a natureza das coisas e as causas. Como que eu penso a causa da música? A causa da música é pensada através da sua análise prática, da análise racional da sua prática, ou seja, aproximando teoria e prática por meio da razão. E há uma relação de causa e efeito, ou seja, a música prática que eu estudo através de suas causas, ela é causada pela natureza do som. Ou seja, a própria natureza do número sonoro, da coisa em si, que é o número sonoro, dele naturalmente vai derivar nossas práticas. Ou seja, ele está criando, ele está tecendo essas relações aristotélicas para dizer que a teoria e a prática estão causadas. De uma certa forma, a prática de Willard, que ele assimilou de seu mestre, ela está extremamente fundamentada nessa sua releitura da antiguidade. Tudo bem? E para pensar a composição musical, a mesma coisa. Qual que é a natureza da composição musical? O número sonoro. Mas quais são suas causas? E para falar das causas, Aristóteles tem uma temática comum a Aristóteles, que é basicamente isso. Tem 4 causas de Aristóteles. Vamos pensar um exemplo de uma cadeira. Quais são as 4 causas dela? A primeira, uma delas, é a causa material. De qual material é feita essa cadeira? De plástico? Madeira? Por aí vai. Existe uma causa formal, ou seja, tem uma causa material, que é aquilo que eu utilizei para produzir a cadeira. Existe uma causa formal, que é o desenho, que é o design da cadeira, o desenho, o projeto da cadeira. Ela vai ter 3, vai ser uma cadeira com 3 pernas, com 4, por aí vai. Existe uma causa final. O que é a causa final? Qual que é a finalidade da cadeira? E existe uma causa eficiente, que é aquele que faz a cadeira. Ou seja, tem a causa eficiente é o autor, aquele que faz, para atender determinada necessidade, para atender finalidade, atender determinada causa final. Ele vai utilizar um material, vai utilizar um projeto, uma estrutura, que é a causa formal, e para montar essa estrutura existe uma causa material, que é a matéria em si utilizada, quer dizer, madeira, plástico, tudo bem? Ou seja, percebemos o seguinte, pensar a natureza, a essência da música é uma coisa, pensar causas da composição musical é outra coisa. E quais são as causas dela? Causa eficiente, compositor. Causa final, movimentar afetos, ouvintes e tudo mais. Causa material, né? Número sonoro, o corpo sonoro que eu vou utilizar, os sons que eu vou utilizar para compor. Mas qual... olha a definição de soggetto que ele vai dar no livro Contraponto, vai ficar mais fácil esse raciocínio. Vai definir os elementos do contraponto, que é aquela técnica de alinhar diferentes vozes, diferentes melodias simultaneamente. O primeiro é o soggetto, o sujeito, sem o qual nada se faria, posto que o agente em sua operação sempre o resguarda até o fim. O agente é o compositor, sempre vai resguardar aquele soggetto até o fim, baseando o seu trabalho em alguma matéria, a qual se denomina soggetto, de modo que o músico sobre ele opera, sendo resguardado até o fim, movimentando sua operação, sendo a matéria ou o soggetto sobre o qual veio a fundar sua composição. E por isso é uma vantagem à perfeição ao seu trabalho de acordo com o fim proposto. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte: causa material, a matéria que eu vou usar para compor, não é as notas musicais existentes. Isso é uma reflexão do ponto de vista da natureza, do número sonoro. O soggetto é uma estrutura melódico-harmônica, ou seja, uma estrutura melódica são notas musicais seguidas com proporções rítmicas entre elas, ou seja,
um trechinho melódico, uma estrutura melódica e rítmica. Ele é a causa material. E qual que é a estrutura musical da música como um todo? Ela é advinda desta causa material, ou seja, eu vou usar o sujeito é um trecho pequeno que eu vou usar para estruturar a música como um todo. A estrutura final da composição musical se dá com a manipulação do sujeito. Ele está dizendo, lembra que a gente falou que Boécio dizia que a música era um processo, havia uma certa razão, mas havia uma certa intuição? Aqui ele está dizendo que não, que o trabalho do compositor é completamente racional, porque o agente, o compositor, ele está usando um soggetto para compor, para estruturar sua peça. Isso é o primeiro momento da história da música em que eu digo que, da história da música, das ideias ocidentais, da filosofia, que seja, é o primeiro momento que eu digo, existe sim um processo racional de composição musical. E para isso ele usou Aristóteles. Ou seja, gente, vocês, basicamente está dizendo, a gente tem discutido muito a natureza, que tem que ser discutida, é extremamente importante a natureza do som, do número sonoro, mas a causa da composição musical é outra. A causa da composição musical é uma outra discussão, não é uma discussão de natureza, é uma discussão de causa. E qual que é a causa? O soggetto, um elemento melódico harmônico que eu estabeleço e pelo qual eu realizo toda a estrutura da composição musical. Por isso que até hoje utilizamos em teoria musical o termo sujeito do contraponto. Mas veja, para nós é óbvio, para quem lida com música, que existe uma racionalidade no material musical, mas estabelecer isso é dificílimo. O trabalho do Zarlino é monumental, porque ele vai dar base para posteriormente o que a gente chamou de autonomia musical. Não é à toa que, de uma certa forma, todos os músicos referenciam Zarlino ao usar o termo sujeito do contraponto, que é uma ideia que tem relação com o soggetto ali do Zarlino, mas não é a mesma coisa, não é a mesma maneira que a gente usa sujeito do contraponto para fazer uma fuga, outras estruturas contrapontísticas mais posteriores, do contraponto imitativo que o Zarlino utiliza, que ele aprendeu com seu mestre. Ou seja, eu absorvo uma epistemologia aristotélica para reler toda a antiguidade e para embasar a prática no meu próprio tempo. Isso é uma construção intelectual incrível, extremamente trabalhosa. Para nós é óbvio, para a época não era. Essa é a questão. Por isso que o Zarlino ele é um autor tão importante que precisaria ser melhor conhecido, porque entender esse processo de que a composição musical deixa de ser algo da intuição, de uma intuição natural e tal, para um processo racional, é extremamente fecundo e importante. Isso ele faz com a epistemologia aristotélica. Bom, vamos falar agora. Não é à toa que Descartes vai citar Zarlino, todo mundo na época citava Zarlino, porque o Zarlino se tornou o cara que estabeleceu a base para dizer que a composição musical é algo humano. Porque, veja, se eu digo que quando eu falo que é algo intuição, eu estou dizendo que é um aspecto supra-humano, divino, que me influencia na composição. Quando eu articulo uma ideia racional, eu estou trazendo para o humano. Só que ao mesmo tempo o Zarlino faz isso com cuidado, porque ele era católico, ele era um clérigo. Eu tento estabelecer racionalmente que há um processo do divino. E como que eu faço isso? Só estabelecer que o número sonoro, que a natureza com que eu estou trabalhando tem relação com a vida, e lembrando que nós somos criados por Deus, por aí vai e tal, eu estabeleço essa linha. Ou seja, eu não tiro totalmente o divino da jogada, mas eu entendo que a composição é um aspecto humano, mas que tem racionalidade. Racionalidade humana inspirada na música mundana. Olha que trabalho intelectual fantástico. Tá, eu fico até emocionado, assim, porque é uma mudança paradigmática em música que é fantástica, incrível. Mas vamos continuar. Por isso também, talvez, muitos teóricos tenham proposto, ao estudar o texto de Descartes, que o Zarlino quebrou com muita coisa. Todo mundo traduzia, normalmente todo mundo traduzia Zarlino por aí. Só que tendia a se traduzir as partes mais práticas do Zarlino, a parte teórica um pouco menos. E muita gente leu Zarlino e já pensou sobre ele. Um desses teóricos é o Francisco de Salinas,
nascido em 1513 e faleceu em 1590. Músico teórico, organista e professor da Universidade de Salamanca. Gente, a Universidade de Salamanca é a fonte de boa parte do material usado por jesuítas nas suas escolas. Ou seja, é muito impossível que Descartes não tenha lido Salinas. Agora, qual que é a importância do Salinas? Que publicou seu De Musica Libre Septem, 7 livros de música, em 1577. A obra do Salinas circulou muito pela França. Circulou muito. Tem vários autores que falam dessa circulação e da sua provável influência sobre Descartes, que a gente naturalmente vai defender, né? O que é interessante? Ele, de uma maneira parecida com seus anteriores, ele trabalha também com uma inspiração aristotélica. Como que Aristóteles argumenta sobre algo? Aristóteles citava os antigos para citar toda a história do conceito até chegar à sua própria conceituação. Claro que o Aristóteles alinhava de uma certa forma como se o seu texto fosse, digamos, o crème de la crème, né? A cereja do bolo, sabe? Como se fosse uma consequência direta desse desenvolvimento. Mas por que o Aristóteles faz isso? Para sempre demonstrar o processo dialético do pensamento, como que as teses, como que o pensamento, como que o debate intelectual levou à construção daquele conceito. E o Salinas vai falar isso, ele também vai reler toda a sua antiguidade. Então ele vai citar Filoxeno, Platão, Ptolomeu, Boécio, vai citar textos gregos e latinos diretamente, discutir, e vai citar o Zarlino, ou seja, ele vai também fazer toda uma exposição até o Zarlino. E vai elogiar o Zarlino. Só que é legal que ele sempre cita os antigos, não de uma maneira, não para trazer autoridade. Aí é uma leve mudança. Zarlino está muito preocupado de trazer autoridade à sua prática. O Salinas, ele quer dar uma visão histórica ao seu leitor, que é diferente. E veja, o Zarlino não faz somente citações por autoridade de qualquer jeito. Ele faz de uma maneira muito bem amarrada, ele realmente utiliza o conceito dos antigos. Só que muitas vezes a necessidade dele de mostrar que toda a antiguidade, que toda a sua prática tem que ele está na Itália tal, tem um fundamento. O Salinas, ele já tem uma leitura um pouco mais afastada. Ele está realmente analisando, até porque Zarlino estabeleceu muito bem isso. A partir do momento que Zarlino estabelece isso e outros autores e tal, ele pode ter no seu curso de música, ter uma relação muito mais de discussão das teorias antigas do que a necessidade de fundamentar a prática de sua época. É muito interessante isso. E olha que ele comenta logo no próximo sobre os antigos. Temos feito não somente para dar maior autoridade ao nosso livro, mas também para que, visto o contexto e a circunstância das palavras, transcrita com a maior e mais sincera fidelidade, possamos ver e corrigir o falso que possam conter, ou imprecisão dos copistas e impressores, ou defeitos produzidos pelo tempo, segundo as opiniões de outros autores e pela própria lógica do tema. Olha, então ele quer dar uma concepção, uma noção histórica do conceito, e não uma autoridade a partir da citação dos antigos. Tendo em mente erro de copista, erro de impressão, documento ficando velho e perdendo. Quem estuda documentos muito antigos tem esse problema. Aí você vai ver uma palavra que falta. Olha que interessante, um cara nessa época, em pleno humanismo, fala, não, então vamos reler, inclusive para ver os erros que foram cometidos, inclusive levando em conta esses fatores, mas o importante é a lógica do tema e não a autoridade. Já é uma postura de questionamento, isso que é interessante. Há um respeito à antiguidade como um processo histórico, mas há uma colocação aí de autoridade da lógica e da razão do tema, e não das palavras. E é uma forma de enfatizar que ele não quer usar argumentos de autoridade. Isso é muito interessante. E olha o que ele fala sobre Zarlino. Após discutir Zarlino, que é o autor mais. O Zarlino publicou em 1555, ele está comentando Zarlino em 1577. Um autor na Espanha, que circulou pela Europa inteira, infelizmente é muitas vezes esquecido na análise histórica.
e assim, não é provavelmente tanto Tiar quanto Salinas, é muito provável que eu seja o primeiro brasileiro a discutir sobre ele. Se eu não for, me avisem, e que se você já pesquisou antes de publicar um artigo sobre eles antes de mim, vamos entrar em contato e bater papo, por favor. Tá? Mas assim, eu não estou querendo dizer que eu fiz grande coisa. A partir do momento que a bibliografia que eu li citava esses caras, eu fui atrás deles. Só isso. Nada demais, não descobri nenhum o problema do Salinas é que eu tive que importar o livrão dele, porque é um livrão mesmo. Não estou com ele aqui do lado agora, mas eu tive que importar porque eu não achei nenhuma biblioteca, pelo menos que eu procurei na USP, nas grandes bibliotecas não encontrei. Né? Bom, olha o que ele vai dizer para mostrar qual é o método dele de leitura da antiguidade. Temos querido dizer tudo isso acerca das teorias antigas e modernas, não com a intenção de depreciar o que escreveram, nada mais longe de nós, pois nos tem ajudado muitíssimo, mas para colocar em guarda seus leitores, a fim de que não atribuam toda a autoridade a qualquer um, abandonando a verdade, que é realmente a única razão da investigação. É um autor em plena renascença, defendendo mais a verdade do que os autores. Num contexto humanista em que tudo tem que ter uma base antiga, ele vai reverenciar os antigos por ter ajudados pelo processo de construção do conhecimento, mas lembrando que o que vale é a verdade. Gente, isso é quase moderno. Isso é quase moderno. É outro autor que eu sou um pouco apaixonado por esses casos, porque eu acho interessantíssimo a gente reler todo o trabalho de construção que a gente tem. E é algo meio cartesiano já, né? E olha só, o próprio conceito de número sonoro do Zarlino já vai aparecer também no Salinas, que ele vai dizer: do que procede pode deduzir-se que o sujeito da música não pode ser o número ou a relação numérica propriamente disso. O julgar sobre o mesmo não pertence aos sentidos, mas à razão. Também não se pode dizer que esse sujeito seja os sons, separadamente, por ser objeto do ouvido e não do entendimento. Para tanto, há um terceiro elemento nascido da conjunção de ambos, o qual é chamado de número sonoro. Olha só, de novo, existe uma parte do entendimento, existe uma parte dos sentidos. E o número sonoro é aquilo que pode ser analisado por via racional, que, de uma certa forma, articula os elementos. Afinal, o livro tem uma tendência a pensar racionalmente. Os sentidos, a gente escuta a música, tudo. É outro trabalho de... a educação dos sentidos musicais é um outro trabalho, não é isso que ele está discutindo. Agora, ele vai romper com o Zarlino no seguinte sentido. O Zarlino vai trabalhar com proporções aritméticas. Ele vai buscar reduzir todo o trabalho de consonâncias aritméticas. O Salinas já vai utilizar proporções aritméticas e geométricas específicas da música. Por quê? Tem um autor da antiguidade, que é o Arquitas de Tarento, um dos grandes pitagóricos, né, que ele dizia o seguinte: existem 3 medidas em música. Uma é aritmética, a segunda é geométrica, a terceira subcontrária, qual é o chamado de harmônica. Ou seja, o Arquitas dizia que para pensar a música eu faço um mix entre proporções aritméticas e geométricas. E partindo dessa concepção do Arquitas, o Salinas vai trabalhar, enquanto que o Zarlino preferia trabalhar com as próprias ideias aritméticas. Olha que interessante, autores próximos, aspectos do pensamento que se unem, mas divergem. Então a gente vê que o debate musical é muito mais rico do que quando a gente vê muito de fora, quando a gente adentra esses processos. E ele também, o Salinas vai falar de que a música move os afetos. Não é essa a temática da discussão dele, ele busca até uma discussão um pouco mais técnica em alguns aspectos. A gente vai ver isso mais para frente em outras temáticas, e citando a Didascalicon, que é um livro famoso do Hugo de São Vítor, que é como se fosse uma pré-enciclopédia, era um resumão de tudo que... Sabe aquele livro uma enciclopédia, um resumão de tudo que a humanidade teoricamente produziu? É isso que é Didascalia, que é um texto que circulava muito pela Idade Média e tal. Vamos falar agora para outro autor,
a gente já circulou ele, que é o Vincenzo Galilei, pai do Galileu Galilei, que era músico, foi aluno de Zarlino e estudou também depois com Girolamo May, que foi um teórico italiano que trouxe mais textos da antiguidade, principalmente de Aristóteles, para a discussão. Então, a gente vê aqui um cara que foi aluno de Zarlino e vai discutir com Zarlino. Por quê? Porque Zarlino ele comentou tudo que ele conhecia de música antiga dos textos. Girolamo May ele chega com mais textos novos sobre música. Então, depois de estudar com Zarlino, Vincenzo Galilei, opa, vamos lá estudar. Mesmo que ele conhecesse o método experimental, como a gente já falou. E a partir disso ele vai verificar o seguinte: olha, eu gosto muito do trabalho musical do meu mestre, mas eu não acho que as nossas práticas de hoje realmente se embasam em conceitos antigos. O que Vincenzo Galileu concluiu estudando? Que cada época a teoria embasa a sua prática. Ele, por ter uma visão ter mais possibilidades de leituras de teorias musicais da antiguidade, vai ver, gente, cada época, no fundo, embasa cada época vai propor uma teoria para explicar e ensinar a sua prática. Então nós não devemos buscar na antiguidade o embasamento da nossa prática, mas buscar na nossa própria experimentação, na nossa própria empiria. E para discutir com seu mestre, ele vai fazer uma das suas grandes obras, que foi o Dialogo della musica antica e della moderna. E meu italiano é péssimo. O Diálogo da música antiga com a moderna, que é de 1581. Lembrando que ele também era membro da Camerata Fiorentina, participou ali, mas como já dizemos, que teve uma importância na criação da ópera, tudo, mas a Camerata Fiorentina não era toda homogênea, muito pelo contrário. Temos problemas técnicos aqui, mas agora voltando. Então, como eu estava falando, Galileu ele reage ao humanismo de uma forma muito interessante. O Vincenzo Galileu ele releu os antigos para chegar à conclusão que eles não poderiam efetivamente embasar suas práticas musicais. E o que ele vai propor como solução a isso? O uso do empirismo, o uso da ciência empírica como base de reflexão sobre música, sobre a prática musical, para assim estabelecer sua própria teoria em sua própria época. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de um outro cara da Camerata Fiorentina também, que era o Giulio Cattini. Giulio Cattini, que ele foi um compositor que publicou em 1601 uma obra chamada Le Nove Musiche, Le Nove Musiche, que no italiano é péssimo, a nova música. É bizarro, eu gosto de tentar pronunciar outras línguas, o mesmo conceito não está bem, mas ok. Que na verdade não é uma obra teórica, é uma coletânea de canções aqui que aparece, digamos, a figura. Por muito tempo se acreditou que a monodia acompanhada, ou seja, uma melodia acompanhada pelo alaúde, praticamente uma canção, uma melodia cifrada para a linguagem dos dias de hoje, tinha sido invenção de Cattini. Hoje a gente sabe que existe um histórico dessa prática. O Vitor Coelho é um pesquisador que tem um artigo dele de 2003 que mostra como que em diferentes essa obra do Cattini, as interpretações que foi dada na história da música, desde escritores bem recentes a ele, quase com seus contemporâneos até os dias de hoje. E só que como ele vai propor a monodia, ele escreve toda uma introdução para tentar embasar a sua prática. Claramente ele vai elogiar a Camerata Fiorentina e tal, né? Camerata di Bardi, né? E vai explicar o porquê que ele vai se afastar do contraponto. Por que ao invés de usar o contraponto imitativo, ou seja, múltiplas melodias simultâneas, ele vai pensar em uma melodia com acompanhamento instrumental. Vou citá-lo aqui. Inclusive, eu pessoalmente acabei traduzindo
eu acabei traduzindo direto do texto, mas existe uma tese que eu cito aqui que tem uma tradução em português. Como eu precisava, tem uma tese que traduziu essa introdução, traduziu o livro do Catini e faz uma análise sobre ele. Isso vocês podem ver na dissertação. Eu preferia eu mesmo traduzir, porque quando a gente faz uma pesquisa é melhor lidar com o material original. Mas vale a pena, um texto que vale a pena ler. Bom, quem tiver interesse, claro. A ter-me aquela forma tão celebrada por Platão e outros filósofos que afirmaram a música não ser outra coisa senão a fala e o ritmo e o som por último, e não ao contrário, a desejar que ela possa penetrar o intelecto alheio e realizar aqueles admiráveis efeitos os quais estimam os escritores e que não poderiam acontecer através do contraponto na música moderna, e particularmente cantando um solo sobre qualquer instrumento de corda que não se entendia a palavra por conta da profusão de passagens, tanto nas sílabas curtas quanto nas longas, em todo gênero de música, por isso que fossem pela plebe exaltados e aclamados pelos solenes cantores. Ou seja, olha uma outra forma de reler a antiguidade. Enquanto quem defendeu o contraponto, mesmo que até um pouco tardiamente, como diz Arlindo, vai ali criar uma defesa racional, utilizando-se, articulando conceitos para defender, o Giulio Catini vai usar a sua releitura de Platão para dizer que não, que a prática contrapontos não movimenta os afetos do texto, porque eu tenho que pensar na rítmica, nas próprias palavras em si, e daí eu proponho a melodia acompanhada, ou seja, o mesmo uso do humanismo italiano vai ser para tirar uma outra, vai ser usado para uma outra finalidade, que é defender, não, vamos parar de usar contraponto, porque talvez, para defender que talvez a melodia já fosse suficiente, porque aí eu exalto o texto e não as estruturas sonoras e as estruturas puramente musicais. Na verdade, ele não faz uma grande leitura, uma grande discussão dos antigos. O que ele faz é mostrar que, basicamente, tentar dizer assim: olha, minha prática está baseada em Platão, ou seja, eu estou usando os ditames, eu estou usando o Renascimento italiano tão valorizado, mas eu estou indo para outro caminho. Essa é muito curioso, porque as mesmas citações que ele pega de Platão, o Tiago, o Zarlino, ele vai usar para propor outras coisas. Percebam o seguinte: desses diversos tratados musicais, todos eles dialogam com o humanismo, com o contexto geral do Renascimento, mas dialogam com proposições muito próprias. O porquê Catini está sendo citado vocês vão entender mais para frente. Mas então a gente vê o seguinte: todo aquele agora está finalizando o primeiro capítulo da dissertação. Todo esse contexto complexo de fundamentações, seja neoplatônicas, seja aristotélicas, sobre a necessidade da música, sobre a empiria, da relação dela com a matemática, da relação dela com a saúde do corpo, a forma de compreender teoria e prática sendo tensionada, vai gerar discursos musicais muito diversos nos tratados musicais. A gente não pode entender o Renascimento como um bloco único de pensamento, inclusive que tenha vindo do nada. A gente vê já num autor anterior uma certa tendência. Só que no caso muito mais aristotélica. A grande coisa do Renascimento italiano é o retorno ao neoplatonismo, o retorno a Platão, com contraposição a Aristóteles, os leigos entrando nessa discussão. É muito mais um contexto um pouco mais amplo. E essa era a ideia do capítulo. E é isso, é com esse debate que Descartes vai se dar com o cara. O Descartes vai estudar música ali no Collège de la Flèche, que a gente vai estudar depois, nos próximos episódios, e ali ele vai realmente se debater com esse contexto todo, com essa discussão tão efervescente, com esse debate intelectual, esse debate filosófico sobre música efervescente, debate filosófico, mas que ao mesmo tempo está dialogando diretamente com a prática. São formas diferentes de elaborar a prática.
No caso de Zarlino, você tem esse momento em que a composição musical ali é enaltecida, trazida para a sua racionalidade. Algo que vai encaminhar novos rumos. Lembrando que ele está só articulando intelectualmente as práticas de Willard. Claro que os compositores anteriores já sabiam que é uma racionalidade. Eu escolho o modo, eu escolho como usar o modo, tudo. É uma certa racionalidade processo de composição musical. Mas aqui ele está dando um sedimento formal, teórico, e dando margem a outras pessoas estudar, porque nem todo mundo ia ser aluno do Willard como ele foi. Então, ao estabelecer esses princípios racionais, ele dá margem ao contraponto ser ensinado, a gerar o que posteriormente hoje nós conhecemos como sujeito de contraponto, que é uma homenagem ao Zarlino. A gente vê o Salinas já colocando, olha, os antigos são interessantes, a gente tem que entender a contribuição intelectual que eles deram, mas a questão é a verdade. Olha só a discussão que ele está fazendo, uma discussão até que está um tanto cética em relação aos antigos. Então a gente vê que é um contexto muito amplo, e é nesse contexto amplo que Descartes vai estudar sobre música e escrever sua obra. Esse episódio ficou realmente um pouco longo, mas o assunto é extenso. Eu sei que alguns temas eu tive que correr um pouco, mas a gente inicia. Qualquer dúvida, qualquer pergunta pode fazer que eu respondo, seja no post do blog, seja no. Para quem está ouvindo via YouTube, quem quiser entrar em contato via no Twitter ou alguma rede social, fique à vontade, qualquer coisa eu gravo um episódio só para responder perguntas, tá? Claro que eu citei algumas coisas de história da música que talvez, se ficou confuso, eu peço para vocês me responderem, que eu posso explicar mais processos, e eu vou colocar no post, na descrição, uma certa playlist de uma outra playlist. Eu já tinha feito uma para circular aquela discussão. Talvez eu ponha ela de novo, ou complete com algumas outras coisas, tá? Para vocês terem uma ideia de tudo, um pouco desse repertório. Qualquer coisa podem perguntar. E nós vamos começar a falar da formação, que é o próximo capítulo, né, da dissertação, que é a formação e as leituras musicais de Descartes. A gente vai começar a falar o seguinte: como foi a formação dele, qual foi a visão de conhecimento que ele assimilou e como foi o contexto da escrita do compêndio. Qual foi o contexto do próprio Descartes, com quem que ele estava dialogando. Então a gente vai começar a entrar mais no texto do compêndio musical, para depois nos outros, para posteriormente colocá-lo em diálogo exatamente com os outros autores. Bom, obrigado aí pela audição, quem teve a paciência de ouvir até aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado.